Olá, pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Primeiramente, queremos nos desculpar pelo atraso, a gente teve alguns problemas técnicos no início da sessão, mas a gente já gostaria de se apresentar e começar o tema. O meu nome é Mariana, eu sou consultora de negócios aqui no Departamento Brasileiro da CWCPA, e também estão aqui comigo hoje a Maria Laura, minha colega e também líder do nosso departamento, e a Joyce, representante do Banco Ebre, que também está aqui hoje e vai falar um pouco com a gente. A gente queria dizer que é um prazer receber todos vocês aqui para mais um webinar da CW. E hoje a gente vai falar sobre um tema que tem, claro, despertado muito interesse entre as empresas brasileiras que estão em processo de internacionalização, que é como estruturar os negócios em Hong Kong. Primeiramente, eu gostaria de apresentar rapidamente um pouco sobre a CW, com que nós trabalhamos e também todos os nossos serviços. A CW é uma empresa de consultoria profissional com mais de 30 anos de atuação, que é fundada e liderada por Thomas Wong e Rosana Choi. Nós também temos uma presença global com escritórios em diversos países. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem escritório em São Paulo e Belo Horizonte, e também atuamos em Hong Kong, na China continental, em cidades como Shenzhen, Guangzhou, Xangai, além de Barcelona, Londres e Bogotá também. E atualmente a gente conta com mais de 1.000 afiliados internacionais e também uma base sólida de clientes ao redor do mundo inteiro. E essa atuação global que nos ajuda a entender bem as diferenças culturais, legais e também operacionais de cada lugar que a gente trabalha, e é essa experiência que a gente aplica em projetos como o de hoje, com foco em Hong Kong. Sobre os nossos serviços, a gente trabalha com uma gama bastante completa, que vão desde contabilidade, auditoria, até uma consultoria fiscal e corporativa. A gente também oferece suporte para secretariado corporativo, terceirização de processos de RH e também gestão de talentos, tudo para garantir que as operações das empresas clientes funcionem da forma mais eficiente, segura e também completa possível. E, além disso, a gente tem experiência em ajudar startups de tecnologia e empresas que queiram expandir internacionalmente, especialmente na China, em Hong Kong. Também trabalhamos com serviços de due diligence, financeira e fiscal, auditorias internas e externas também, governança corporativa e compliance, enfim, tudo para garantir que as empresas estejam alinhadas com as exigências legais e regulatórias do governo, tanto no Brasil quanto lá fora. Para começar de fato o nosso webinar, a gente tem que tentar, primeiramente, entender por que é tão importante estruturar a sua presença em Hong Kong da maneira correta. Hong Kong é um dos principais centros financeiros e de negócios do mundo inteiro, além de uma infraestrutura assim incrível, um sistema tributário bastante favorável, um ambiente de negócio super livre e dinâmico. Muitas vezes as empresas veem Hong Kong como uma excelente porta de entrada para o mercado asiático. No entanto, não é só apenas estar presente em Hong Kong, isso apenas não é suficiente para operar de forma competitiva e segura. Também é essencial ter uma base sólida que esteja em conformidade com as exigências locais, por exemplo. Isso, claro, vai envolver escolher um modelo jurídico correto para o seu tipo de negócio, entender as questões tributárias e fiscais, e, claro, também saber como abrir e gerenciar a conta bancária da empresa, que vai ser um ponto maior de destaque no webinar de hoje. E muitas vezes um erro na escolha principal do modelo jurídico ou na falha da compreensão das obrigações fiscais pode gerar complicações que comprometem o sucesso da sua operação e trabalho da sua empresa. E aqui a gente quer mostrar justamente como evitar esses problemas e garantir a entrada no mercado de Hong Kong da forma mais tranquila e eficiente possível também. Então, nosso objetivo de hoje é ajudar a entender as principais opções de estrutura jurídica em Hong Kong, como, por exemplo, a criação de uma filial, uma LLC chamada Limited Liability Company, ou até mesmo no escritório de representação, nós vamos passar por todos esses pontos, e também sobre aspectos tributários e como o sistema fiscal de Hong Kong pode ser vantajoso para a sua empresa, por exemplo. E no final a gente também vai contar com a presença da Ebre, representada aqui pela Joyce, que vai trazer insights importantes também sobre a parte bancária e como a empresa deles também pode facilitar esse processo para quem está começando a operar internacionalmente, não apenas em Hong Kong. Enfim, o nosso foco de hoje vai ser proporcionar mais uma visão prática, estratégica e também, claro, atualizada para que a sua empresa possa se estabelecer da forma mais segura e também bem informada para aproveitar todo o potencial que a região de Hong Kong tem a oferecer. Bom, a gente vai começar falando um pouco sobre o cenário atual de Hong Kong, que é porque essa cidade, essa região continua sendo tão estratégica, um dos destinos mais relevantes para as empresas que estão olhando adentrar a Ásia e explorar todo o mercado.
Hong Kong, primeiramente, é considerado como a cidade global da Ásia, e isso não é um nome à toa. Ela é uma região administrativa especial da China, o que significa que, embora ela faça parte do território chinês, ela vai possuir um alto grau de autonomia, que lhe é conferido com base naquele princípio chamado um país, dois sistemas, que faz com que a região tenha seu próprio sistema jurídico, sua moeda, política econômica e também aduaneira, além de seguir os princípios da economia de mercado aberta. E isso, claro, vai criar um ambiente extremamente favorável para os negócios internacionais, porque, de um lado, Hong Kong funciona como uma porta de entrada, uma ponte direta para a China continental, e do outro lado, ele vai se consolidar como um centro financeiro e logístico global, com conexões, assim, não só para a China continental, mas também para o resto da Ásia, para a Europa, para as Américas. E essa posição estratégica coloca Hong Kong à frente de diversas outras cidades da região, que, embora também estejam em crescimento, claro, ainda não oferecem o mesmo nível de estabilidade, transparência e principalmente infraestrutura. Olhando aqui os dados mais recentes do slide, a gente vê que a população é cerca de 7,5 milhões de pessoas, um PIB de mais de 400 bilhões de dólares, PIB per capita superior a 54 mil dólares, e também um crescimento econômico real na casa dos 2,5% ao ano, mesmo em um cenário global ainda desafiador. Também a inflação da região também está controlada, que mostra um ambiente econômico estável e também previsível. E tudo isso combinado faz um sistema tributário simples e competitivo, que a gente também vai explorar um pouco mais adiante, tornando Hong Kong um local altamente atrativo para quem quer estruturar operações na Ásia. Então, antes de pensar apenas em custo ou burocracia, também é importante olhar o cenário mais amplo, que Hong Kong oferece acesso, toda essa estabilidade, confiança e flexibilidade, que são, claro, elementos chaves para qualquer empresa que esteja dando esse primeiro passo de internacionalização. Então, quando a gente fala de Hong Kong ser uma cidade estratégica para os negócios, não é só por causa da localização ou também dos números expressivos, mas também pelo ambiente que ela oferece para as empresas operarem com segurança e eficiência, né? Como a gente já deixou bastante claro. Hoje, mais de 9 mil empresas internacionais escolhem Hong Kong como base, e isso acontece porque a cidade consegue reunir uma série de características que juntas são difíceis de encontrar em outros centros da Ásia. Para começar, uma coisa já bastante clara, o sistema tributário ser simples, ser estável e com baixas taxas. Isso reduz a complexidade bastante na hora de fazer um planejamento fiscal, especialmente comparado com outros países da região e do continente asiático. Além disso, Hong Kong tem um mercado completamente livre, sem controle de capital, que facilita muito o fluxo financeiro entre diversos e diferentes países. Isso é essencial para quem trabalha com operações internacionais, importação, exportação e também serviços financeiros. E outro ponto bastante importante é o uso do inglês como idioma principal dos negócios. A comunicação com as autoridades locais, os bancos, fornecedores e também parceiros internacionais flui com muito mais facilidade, o que reduz barreiras no dia a dia para a sua operação. E, claro, a infraestrutura aqui também é um destaque à parte, desde logística, transporte, tecnologia, até a parte completamente legal e regulatória. Tudo funciona de forma eficiente, o que ajuda as empresas a começarem e a escalarem as suas operações com agilidade também. Além de ser importante centro financeiro, Hong Kong também se destaca pela diversidade de setores que estão ali presentes na região. É uma região que abriga uma estrutura empresarial muito ampla, que vai além do setor bancário. A gente tem, por exemplo, um ecossistema bem desenvolvido de serviços profissionais, incluindo consultorias, escritórios de advocacia, contabilidade, gestão e muito mais. Também há um forte crescimento em áreas como o Family Office, que tem atraído investimentos privados de alto patrimônio. Também na parte de inovação e tecnologia, Hong Kong também tem investido bastante em fintechs, na área de TI, comunicação e também em setores industriais, como transporte, logística, e também setores como produtos de consumo, turismo, hospitalidade, também tem bastante relevância por aqui, o que reflete essa força do mercado interno pelo apelo internacional da região e da cidade. Para fechar esse panorama geral sobre Hong Kong, é importante também destacar o papel da cidade no cenário global e não apenas da região. Todos os fatores que a gente comentou até agora se traduzem em números, novamente, bem expressivos, e isso mostra porque Hong Kong continua sendo uma escolha estratégica para empresas do mundo todo, né?
Hoje, mais de 93% do PIB vem do setor de serviços, o que reforça a vocação da cidade como um centro altamente especializado e também eficiente para os negócios internacionais. No mercado de câmbio, Hong Kong é o segundo maior da Ásia e o terceiro no mundo em volume diário de transações, com mais de 850 bilhões de dólares movimentados por dia. E no ranking dos principais centros financeiros globais, a região aparece em quarto lugar. No comércio de mercadorias, a cidade também ocupa a 10ª posição entre os maiores exportadores do mundo. E quando a gente fala de RMB, né, a moeda chinesa, Hong Kong é o principal centro offshore de compensação e é responsável por 83% de todos os pagamentos em RMB fora da China continental. Além disso, o aeroporto de Hong Kong é o mais movimentado do mundo para carga aérea internacional e o porto também de Hong Kong está entre os mais ativos do mundo. A cidade ainda é o quarto maior destino e origem de investimento estrangeiro direto, o que mostra a confiança que os investidores internacionais têm aqui. E também o mercado de valores é super relevante, com mais de 3,8 trilhões de dólares em valor de mercado, e Hong Kong segue sendo um dos centros mais importantes para a abertura de capital na Ásia. E mesmo na área de inovação, a cidade tem se destacado, subindo no ranking global de inovação de 2023, o que mostra um esforço real para se manter atualizada e atrativa, inclusive para empresas de tecnologia e também as startups. Então, quando a gente olha todo esse conjunto de estabilidade, localização, estrutura, liberdade econômica, força nos serviços e também a conexão com a China continental, principalmente, a gente entende por que Hong Kong é tão estratégica para quem está pensando em internacionalizar. Bom, passando agora para uma parte um pouco mais prática, a gente vai começar falando sobre o sistema tributário de Hong Kong, um dos grandes atrativos para as empresas estrangeiras que se estabelecem nessa região. Esse slide aqui, apesar de um pouco complexo, resume os principais tipos de tributos que existem em Hong Kong e também, mais importante, sobre o que esses tributos incidem. Um ponto-chave para entender a tributação em Hong Kong é que a região trabalha essencialmente com um sistema territorial, ou seja, a região tributa a renda que tem origem em Hong Kong. E isso muda muita coisa na prática, porque os rendimentos gerados fora da cidade geralmente não são alcançados pelo imposto local. Para as empresas, o imposto principal é o imposto sobre lucros, que a gente vai tratar com um pouco mais de detalhe a seguir, que também é aplicado somente ao lucro obtido em Hong Kong. Os ganhos de capital não são tributados e dividendos pagos por subsidiárias, na maioria dos casos, também ficam isentos. Já receitas como juros e royalties podem ser tributadas, dependendo da natureza da operação. Se a atividade econômica ocorre em Hong Kong, esse lucro tende a ser considerado de fonte local e poderá ser tributado, por exemplo. As royalties também podem ser tributáveis quando estão relacionadas ao uso de propriedade intelectual em Hong Kong. Quanto às retenções na fonte, diferentemente de outros países, Hong Kong não tem um regime amplo de retenção sobre dividendos e juros, mas pagamentos transfronteiriços sempre precisam ser avaliados. No caso das pessoas físicas, o imposto relevante é o imposto sobre salários. É um imposto que vai incidir sobre rendimentos de emprego com origem em Hong Kong, como salários, ordenados, honorários de diretores e pensões de empregos locais. Ou seja, quando uma pessoa trabalha fisicamente em Hong Kong ou o seu contrato está vinculado a um escritório local, esse rendimento normalmente vai ser tributado. Por outro lado, ganhos de capital pessoais e também dividendos, na maioria dos casos, não são tributados como renda do indivíduo. E para expatriados, a análise de onde a atividade foi exercida e como está localizado o empregador, onde está localizado o empregador, perdão, é fundamental para definir se haverá ou não tributação do seu negócio. E além desses impostos, também há outras incidências um pouco mais específicas. Temos, por exemplo, o imposto sobre propriedade, que se aplica à renda derivada de imóveis em Hong Kong, como, por exemplo, aluguel, o imposto de selo, que recai sobre operações de compra e venda de imóveis ou transferência de ações. Também existem impostos especiais de consumo aplicados a determinados bens, como veículos motorizados, tabaco, álcool, combustíveis. Em termos de previdência, Hong Kong não tem contribuição social nos moldes tradicionais, mas conta com um MPF, chamado Mandatory Provident Fund, que é um fundo de previdência obrigatório, no qual o empregador e empregado contribuem para a aposentadoria. E outro ponto importante também é que não existe IVA e não há imposto sobre herança, o que simplifica o sistema e também traz vantagens no planejamento patrimonial. E essas características, cada uma dessas aqui detalhadas, tem implicações práticas importantes. Para as empresas internacionais, é essencial documentar de forma clara onde cada contrato foi executado e onde o serviço foi prestado, pois isso vai definir a origem dos lucros.
E também é preciso diferenciar dividendos de lucros operacionais, já que o tratamento tributário pode ser bastante distinto, né? Nas transações imobiliárias, além do imposto sobre propriedade, o stamp duty representa um custo imediato a ser considerado. E, finalmente, para empregadores, o cumprimento das obrigações com esse MPF deve estar no radar da gestão de folha de pagamento da empresa. Entrando em mais detalhes sobre o imposto sobre lucros, esse tributo se aplica tanto a empresas constituídas, como sociedades anônimas, por exemplo, quanto a negócios não constituídos, como a sociedade de pessoas ou empresários individuais que atuam em Hong Kong. Nós também vamos entrar um pouco mais em detalhe logo à frente. A estrutura de cobrança da região segue um modelo chamado de dois níveis. Para as empresas constituídas, os primeiros 2 milhões de Hong Kong dólares em lucros são tributados a uma alíquota reduzida de 8,25%, e o valor que ultrapassar esse limite passa a ser tributado a 16,5%. Já para as empresas não constituídas, as taxas são um pouco menores, de 7,5% sobre os primeiros 2 milhões de Hong Kong dólares e 15% sobre a parcela que exceder esse montante. E aqui também é importante destacar que o imposto incide sobre o lucro líquido da empresa, calculado de acordo com os princípios contábeis, com os devidos ajustes fiscais. Ou seja, a base de cálculo parte do resultado contábil, mas considera também as deduções e também as adições previstas pela legislação local. Continuando, sobre a estrutura básica do imposto sobre lucros, é importante entender as deduções que podem ser aplicadas, porque elas reduzem de forma significativa a base tributável da sua empresa. De forma geral, todas as empresas que são necessárias para a produção de lucros tributáveis podem ser deduzidas. Isso inclui, por exemplo, custos com juros de empréstimos, desde que atendam claro, a certas condições, e também o aluguel de edifícios ou terrenos usados para gerar receita. Outro ponto também são as dívidas incobráveis. Quando a empresa reconhece que determinado crédito não pode ser recuperado, esse valor pode ser tratado como dedutível. E, da mesma forma, custos de reparos em instalações, equipamentos e ativos utilizados diretamente no negócio também são aceitos como dedução. Já no campo da propriedade intelectual, por exemplo, há uma atenção um pouco mais especial. Os custos de registro de marcas, patentes e direitos de variedade são dedutíveis, e no caso da compra de direitos de propriedade intelectual, existem algumas regras próprias. Por exemplo, direitos de patente ou de know-how dão direito à dedução de 100% no ano da aquisição. Além disso, há uma dedução em escala de 20% ao ano durante 5 anos para direitos como patente registrada e também direitos de design. Por outro lado, também é importante destacar certa limitação, que não há dedução para direitos de propriedade intelectual adquiridos de pessoas ou empresas associadas ou relacionadas em operações realizadas a partir de 2018. Essa foi uma regra criada para evitar que grupos econômicos utilizem transações internas apenas como uma forma de reduzir a carga tributária. Além dessas deduções gerais que a gente acabou de ver, existem também outras categorias de despesas que podem ser deduzidas para fins de imposto sobre lucros em Hong Kong. Um exemplo muito importante são as despesas de pesquisa e desenvolvimento. Elas vão englobar gastos com pesquisa de mercado, gestão de negócios, design e também pagamentos para educação técnica. E desde 2018, Hong Kong passou a adotar um regime de incentivo. As despesas domésticas com pesquisa e desenvolvimento podem ser deduzidas a uma taxa de 300% para os primeiros 2 milhões de Hong Kong dólares e 200% para valores acima disso. E, na prática, isso significa um benefício fiscal relevante para as empresas que investem em inovação dentro da cidade. Outro ponto também são as contribuições para fundos de aposentadoria ocupacional. Quando o empregador contribui para planos de previdência reconhecidos, esses valores também podem ser deduzidos até o limite de 15% do salário total de cada funcionário. E, além disso, contribuições feitas por proprietários únicos ou sócios de parcerias para planos obrigatórios de previdência também são aceitas como dedução até o limite de 18 mil dólares de Hong Kong por ano. Isso exclui, claro, as contribuições que já são obrigatórias pelo sistema de MPF, que eu comentei mais cedo. E, por fim, também as doações de caridade. Doações em dinheiro de pelo menos 100 dólares de Hong Kong feitas a instituições de caridade aprovadas podem ser deduzidas até um limite de 35% dos lucros tributáveis ajustados da empresa.
Nesse slide, a gente vai diferenciar dois pontos muito importantes dentro do cálculo do imposto sobre lucros em Hong Kong: as despesas não dedutíveis e as despesas administrativas. Essa é uma distinção muito essencial, porque nem todos os gastos da empresa podem ser considerados na hora de calcular a base tributável. E entender essa diferença evita diversos erros de apuração. Primeiro, sobre as despesas não dedutíveis, são aquelas que não podem ser abatidas do lucro tributável. Entre elas, temos gastos domésticos ou privados que não estão ligados à produção de lucros, perda de capital ou custos relacionados à retirada de capital e melhorias, valores recebíveis de seguros ou indenizações, e também aluguel de instalações que não estejam sendo usadas para gerar lucro especificamente. Além disso, a gente tem impostos pagos de acordo com o Inland Revenue Ordinance, o IRO, como imposto sobre salários, também não entram como dedutíveis. E, por fim, a remuneração sobre capital e empréstimos pagos a proprietários, cônjuges, parceiros ou seus cônjuges também não pode ser deduzida, com exceções específicas, como contribuições obrigatórias ao fundo de previdência. Já em relação às despesas administrativas, um ponto um pouco mais simples, a regra é um pouco diferente. Quando a matriz transfere gastos administrativos para uma filial ou subsidiária em Hong Kong, esses valores podem sim ser dedutíveis, desde que cumpram uma condição essencial, que precisam estar diretamente relacionados com a produção de lucros tributáveis durante o período de avaliação. Ou seja, só podem ser considerados se estiverem ligados à atividade que gera receita tributável na região de Hong Kong. E esse ponto é fundamental porque mostra que o sistema tributário da região é bastante objetivo, porque ele separa claramente o que contribui para a geração de lucros dentro da jurisdição e o que também não tem uma relação direta, o que evita que a empresa reduza artificialmente a base de cálculo com despesas que não impactam a sua operação local. Nesse slide, a gente fala sobre os principais incentivos fiscais oferecidos em Hong Kong, no âmbito do imposto sobre lucros. A ideia central aqui é mostrar como o governo utiliza reduções, isenções e taxas concessionais para atrair investimentos e estimular setores estratégicos da economia. O primeiro grupo de incentivos está relacionado a fundos de investimento. Em Hong Kong, há isenção de imposto de renda para fundos, o que torna a região um centro muito competitivo para a gestão de ativos. Além disso, temos alguns regimes especiais para participação nos lucros, que também beneficiam esse setor. Outro incentivo importante está ligado à pesquisa e desenvolvimento, com as deduções que eu tinha explicado mais cedo. Também temos aqui, por exemplo, incentivos direcionados a estruturas específicas, como os family offices, veículos de investimento de propriedade familiar administrados por um único family office têm isenção de imposto sobre lucros. Já para centros de tesouraria corporativa e seguradoras, a taxa de imposto é concessional, reduzida para 8,25%, metade da alíquota padrão. Da mesma forma, instrumentos de dívida qualificados estão isentos do imposto sobre lucros, e o regime de Patent Box, ainda em proposta, prevê uma taxa reduzida de 5% sobre rendimentos ligados a patentes. E, por fim, nós temos alguns incentivos no setor de transporte e também leasing, né? Na questão de locação de aeronaves, aplica-se uma taxa concessional de 8,25%, enquanto na alocação de navios e nas atividades relacionadas ao transporte marítimo, as taxas podem variar entre 0% e 8,25%, havendo até casos de isenção total do imposto sobre lucros. E isso reforça a posição de Hong Kong como hub logístico e também financeiro internacional. Nesse slide, o foco é nas regras sobre como lidar com perdas fiscais em Hong Kong, já que a região segue uma lógica de transferência para frente, ou seja, perdas sofridas em um determinado exercício podem ser levadas adiante para reduzir os lucros tributáveis de anos futuros, desde que sejam originadas da mesma atividade comercial. No caso de empresas com múltiplas operações, a legislação é flexível. E isso significa que se uma parte do negócio tiver prejuízo, esse valor pode ser compensado com os lucros gerados por outras operações da mesma companhia, ajudando a reduzir a base de cálculo do imposto de forma consolidada. E já nos casos dos indivíduos, quando eles optam pelo regime de avaliação pessoal, as perdas provenientes de atividades comerciais podem ser deduzidas da sua renda total. Isso é um incentivo muito importante, porque evita que o empresário individual seja penalizado por prejuízos em um setor enquanto tem ganhos em outra fonte de renda. E por último, existem diferentes disposições específicas para as atividades que têm taxas de imposto concessionais.
Ou seja, quando uma empresa atua em setores incentivados, como o transporte marítimo ou o setor de leasing, né, da locação, as regras de compensação de perdas podem variar bastante. E é necessário ajustar corretamente entre atividades concessionais e atividades normais para garantir que cada uma seja tributada de forma justa, clara e dentro da legislação aplicável. Por fim, mais um ponto essencial dentro da tributação de lucros em Hong Kong é a obrigação de manter registros comerciais adequados. Toda empresa precisa guardar suas informações contábeis e documentos relacionados por um período mínimo de 7 anos a partir da data de cada transação. E esse prazo garante que, em caso de auditorias ou revisões por parte das autoridades fiscais, por parte do governo, todos os dados relevantes estejam disponíveis para comprovar a origem e também a legitimidade das operações, das transações. E essa exigência não se limita apenas à demonstração financeira formal. Ela também inclui o quê? Contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamento, relatórios bancários, em suma, qualquer outro documento que demonstre a movimentação da empresa. E essa prática vai assegurar a transparência e também fortalecer a conformidade fiscal da sua empresa, do seu negócio, além de proteger a própria companhia em eventuais questionamentos futuros. Então, é importante destacar as consequências de não cumprir essa obrigação, né? Caso os registros não sejam mantidos de forma suficiente e dentro do prazo legal, a empresa pode ser penalizada com uma multa que pode chegar até 100 mil Hong Kong dólares. Portanto, mais do que uma exigência formal, manter registros organizados é também uma medida de gestão de risco para a sua empresa, que evita custos desnecessários e também problemas legais desnecessários. Bom, saindo um pouco da tributação agora, nesse ponto da apresentação, a gente entra nas opções de estabelecimento em Hong Kong, começando pelas empresas individuais. A grande vantagem desse modelo é a simplicidade, porque é um modelo que oferece facilidade de configuração, total controle sobre as decisões comerciais e uma estrutura tributária direta, o que pode ser muito atrativo para empreendedores que estão iniciando a sua atividade lá. No entanto, a principal desvantagem é a responsabilidade ilimitada do proprietário. O que isso significa? Significa que, caso a empresa contraia dívidas ou se torne insolvente, os bens pessoais do empresário podem ser usados para cobrir essas obrigações. Do ponto de vista formal, há a exigência do registro no Business Registration Office do o IRD, que é o Inland Revenue Department, que deve ser feito em até um mês após o início das atividades da sua empresa. E como se trata de uma empresa não constituída, como eu expliquei mais cedo, vai se aplicar aquele sistema de tributação em duas camadas, que é o 7,5% sobre os primeiros 2 milhões de lucro em Hong Kong dólares e 15% sobre o que ultrapassar esse valor. Além disso, há a obrigatoriedade de apresentar uma declaração anual de impostos, relatando todos os lucros, prejuízos do negócio, nesse formulário chamado Tax Return Individuals. E caso a receita anual seja de 2 milhões de dólares ou mais, Hong Kong dólares ou mais, é preciso anexar cópias autenticadas das demonstrações financeiras também. A segunda opção aqui destacada de estrutura são as sociedades, que elas podem ser de dois tipos principais. Na sociedade geral, todos os sócios têm responsabilidade limitada, ou seja, cada um responde não só pelas suas próprias obrigações, mas também pelas ações e dívidas dos demais, e também a sociedade limitada, que, claro, traz uma distinção em que os sócios comunitários têm sua responsabilidade restrita ao valor do investimento realizado, enquanto os sócios gestores continuam assumindo responsabilidade limitada. E esse arranjo pode ser interessante para quem busca atrair investidores sem expô-los a riscos excessivos nas suas atividades. Então, assim como ocorre nas empresas individuais, a tributação da sociedade segue o sistema de duas camadas, na mesma lógica. Contudo, há uma diferença importante, porque para fins de imposto sobre lucros, a parceria é tratada como entidade separada. Isso significa que os lucros tributáveis são calculados de forma consolidada e o imposto é cobrado em nome da própria sociedade e não de cada sócio individualmente. Por fim, também a exigência de entrega de declaração anual no formulário, dessa vez chamado Profits Tax Return, Persons Other Than Corporations, e se a sociedade tiver receitas iguais ou superiores a 2 milhões de Hong Kong dólares, igualmente será necessário anexar demonstrações financeiras autenticadas, porque isso reforça a importância da organização contábil desde o início da sua operação, certo? Independentemente do porte da empresa ou do modelo escolhido.
Por fim, eu finalizo a minha parte falando das opções de estabelecimento para as empresas estrangeiras em Hong Kong, que podem se dar através de escritórios de representação, filiais ou subsidiárias, que a gente já comentou sobre elas mais cedo. Cada modelo tem características próprias, vantagens e limitações, e a escolha depende muito do objetivo da sua empresa ao entrar no mercado local. A gente começa com o escritório de representação, que é a forma mais limitada. Ele serve basicamente para atividade de promoção, de marketing e comunicação com os clientes ou parceiros em Hong Kong. Nesse modelo, não é permitido realizar operações comerciais ou fechar negócios diretamente por meio desse tipo de estrutura. Isso significa que não há geração de receita em Hong Kong, portanto, não há tributação sobre lucros nesse caso. Contudo, a empresa matriz estrangeira continua responsável por todas as obrigações e eventuais passivos do escritório. E seria, sim, uma alternativa interessante quando a intenção é apenas ter uma presença institucional, explorar o mercado sem iniciar atividades comerciais de fato. Agora, a segunda opção é a filial. Uma empresa constituída no exterior pode abrir uma filial em Hong Kong, que permite realizar negócios localmente, até também adquirir novos imóveis. No entanto, é importante ressaltar que a empresa matriz continua sendo responsável por todas as dívidas e obrigações dessa filial. Do ponto de vista fiscal, a filial é tratada da mesma forma que uma empresa local, sendo obrigada a entregar a declaração de impostos sobre lucros anualmente ao IRD. Quanto à prestação de contas, há uma flexibilidade, que é se a matriz não for obrigada a apresentar demonstrações financeiras na sua jurisdição de origem, não é necessário entregá-las em Hong Kong também. Ainda assim, é obrigatório nomear um representante autorizado que reside em Hong Kong, o que garante a conformidade local. Por fim, nós temos a subsidiária, que é geralmente a estrutura mais utilizada por empresas estrangeiras que pretendem operar de forma plena em Hong Kong. Acreditamos que a maioria dos nossos clientes optam por essa opção. A subsidiária é uma empresa local registrada sob as leis de Hong Kong, mas com capital 100% estrangeiro. E esse modelo oferece maior independência e flexibilidade em relação à matriz, além de limitar a responsabilidade ao capital investido. Nela existem diferentes formas jurídicas de modelos, né, jurídicos de subsidiárias, incluindo empresas privadas limitadas por ações, sociedades anônimas de capital aberto, sociedades sem fins lucrativos, entre outras aqui destacadas. Mas, na prática, a grande maioria, mais de 90% das entidades em Hong Kong são constituídas como empresas privadas limitadas por ações, justamente por essa flexibilidade e segurança que esse formato proporciona. Bom, pessoal, agora que nós entramos na parte da abertura de empresa em si, eu vou deixar a fala com a Maria Laura, minha colega, que vai explicar um pouco mais detalhadamente esse passo a passo. Bom, pessoal, bom dia. Levando em consideração o que a Mariana trouxe para a gente, né, nós vamos falar sobre o tipo mais comum de entidade empresarial Hong Kong, que é a Private Company Limited by Shares. Pode passar, Mariana, por favor. Ou seja, essa é uma empresa limitada por ações, né? Esse modelo, ele é regulamentado pelo Companies Ordinance, pelo capítulo 622, e é amplamente utilizado por empresas privadas que desejam estabelecer as suas operações em Hong Kong, né? E aí, as suas principais características são que ela é limitada por ações, né? Isso vai significar que a responsabilidade dos acionistas é restrita ao valor não pago de suas ações, ou seja, os acionistas, eles não são pessoalmente responsáveis pelas dívidas da empresa, além da sua contribuição acionária, né? Outra característica é a restrição a transferências de ações, já que as ações não podem ser transferidas livremente, né? Normalmente, é necessário que o conselho de administração ou os demais acionistas aprovem qualquer transferência de ações, e isso vai garantir mais controle sobre quem pode entrar na sociedade. Também existe uma limitação ao número de membros, né, acionistas. A empresa ela não pode ter mais do que 50. É importante destacar que funcionários e ex-funcionários que detêm ações não entram nessa contagem, né? Outra característica é que ela é uma entidade jurídica separada. E esse é um ponto fundamental, né? Ela é uma entidade jurídica separada dos seus acionistas, o que significa que ela pode ter ativos, pode assumir responsabilidades e também assinar contratos em seu próprio nome, né? Por fim,
Uma empresa privada limitada por ações não pode oferecer ao público a compra de ações ou debêntures, né? É uma diferença muito clara em relação a empresas públicas, né? Então, em suma, esse tipo de abertura de estrutura, né, oferece proteção de responsabilidade aos sócios e mais controle sobre a composição acionária, né? Mas ao mesmo tempo traz também algumas restrições, como a impossibilidade de captar recursos diretamente do público. Pode passar, Mariana, por favor. Então, agora que a gente já viu, né, as principais características de uma empresa privada limitada por ações, a gente vai passar para a parte prática, né, que é o processo de abertura dessa empresa em Hong Kong. E aí ele pode ser dividido em quatro grandes etapas, né? A primeira, planejamento e preparação, porque antes de mais nada é importante definir os pontos básicos da estrutura da empresa, né? Aqui a gente está falando de quem serão os acionistas, qual será o capital social inicial e também a escolha do nome da empresa, né? E outro aspecto essencial é a nomeação de um secretário da empresa, que é obrigatório por lei em Hong Kong, né? Esse secretário vai ser responsável por manter os registros e garantir a conformidade da empresa, incluindo o Register of Significant Controllers, que a gente chama de SCR. A gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso. E também é necessário nomear pelo menos um diretor e definir a sede e o escritório comercial da empresa. A segunda etapa seria a preparação dos documentos de incorporação, né? Então, já com os pontos anteriores definidos, o próximo passo é preparar essa documentação oficial, né? Entre eles, está o formulário NNC1, que é o formulário de constituição para uma empresa limitada por ações. Além disso, a gente precisa elaborar os estatutos da empresa, né, que vão funcionar como contrato social e vão definir as regras de governança. E, por fim, é feita a notificação ao cartório de registro comercial usando o formulário IRBR1, né? Depois disso, a gente envia a candidatura, né? A empresa envia o pedido formal do registro e esse passo inclui o pagamento das taxas de incorporação e de registro comercial. Esse é o ponto em que a papelada já está toda pronta e a candidatura é oficialmente submetida ao governo de Hong Kong. E aí, se o pedido for aprovado, o processo se conclui e a empresa recebe os documentos fundamentais de certificado de incorporação, né, e certificado de registro comercial. Então, esses certificados são basicamente a certidão de nascimento da empresa em Hong Kong. E a partir daí, a empresa já existe legalmente e pode operar, né? Então, esse processo ele é relativamente simples, mas desde que bem planejado, né? Exatamente essa clareza nas etapas que torna Hong Kong um dos destinos mais atrativos para abertura de empresas internacionais. Pode passar. Bom, na etapa, então, de planejamento e preparação, o primeiro ponto essencial é definir quem serão os acionistas da empresa, né? Então, vamos entender um pouco melhor o papel deles e quais as principais exigências legais, né? Um acionista, ele pode ser tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica, ou seja, outra empresa, né? E como eu já disse, a responsabilidade dos acionistas, ela é limitada ao valor não pago de suas ações. Então, se as ações já foram integralizadas, não existe responsabilidade pessoal sobre as dívidas da empresa, exceto em situações muito específicas, né? Aqui vale destacar que em Hong Kong, tanto o indivíduo quanto uma empresa podem ser acionistas, como eu já disse, né? Isso traz flexibilidade, já que é possível estruturar a empresa como subsidiária de outra companhia ou em nome de pessoas físicas também. E aí isso é muito útil para grupos internacionais que desejam criar as filiais em Hong Kong, né? Partindo para as principais considerações legais sobre isso,
Uma empresa privada limitada em Hong Kong tem que ter pelo menos um acionista e pode ter até 50, como eu também já comentei, né? E esse número vai excluir os funcionários acionistas ou ex-funcionários que tenham ações, né? Uma coisa importante é que os acionistas não gerenciam as operações do dia a dia da empresa, né? Eles vão participar das decisões mais relevantes, como nomear, destituir diretores e aprovar grandes mudanças estratégicas, né? Eles também têm o direito de inspecionar registros estatutários, como o registro de membros, e as demonstrações financeiras, conforme é exigido por lei, né? Sobre a transferência de ações, ela é limitada por algumas regras do Estatuto Social. Normalmente existem direitos de preferência, ou seja, os acionistas atuais eles têm prioridade para comprar as ações antes que elas sejam oferecidas a terceiros, né? E além disso, a transferência ela pode precisar de aprovação do Conselho de Administração também. Então, os acionistas, né, eles têm um papel de proprietários e de fiscalização estratégica da empresa, mas eles não estão envolvidos diretamente na gestão operacional do dia a dia. E esse papel é reservado para os diretores, que a gente vai ver mais à frente. Pode passar, Mariana, por favor. Bom, já que a gente está ainda nesse assunto sobre quem pode ser os acionistas, né, a gente vai comparar duas opções aqui, que é quando uma empresa é a acionista e quando um indivíduo é o acionista dessa empresa de Hong Kong, né? Cada escolha tem implicações comerciais, legais, fiscais e até mesmo operacionais. Então, se a acionista for uma empresa, isso vai adicionar uma camada extra de proteção de responsabilidade, ou seja, cria uma barreira adicional entre os sócios finais e a empresa de Hong Kong. Isso, do ponto de vista tributário, pode ser vantajoso, porque permite fazer um planejamento fiscal mais sofisticado, né, e aproveitar tratados internacionais e até diferir impostos também. Em termos de flexibilidade, vai facilitar a transferência de propriedade e processos de sucessão, já que a troca ocorre na empresa acionista e não diretamente na empresa de Hong Kong. Só que é importante lembrar que essa opção gera maiores custos e mais obrigações de conformidade, porque você vai ter que manter a empresa acionista em dia também. Já quando o acionista é um indivíduo, né, a estrutura é mais simples, a pessoa tem a propriedade direta sobre a empresa de Hong Kong. Isso, por outro lado, gera uma exposição pessoal maior, já que o nome do acionista aparece diretamente vinculado à empresa, né? Então, do ponto de vista tributário, isso é bastante direto. Os dividendos em Hong Kong são isentos de impostos, só que a gente tem que ter atenção porque eles podem ser tributados no país de residência do acionista, né? E isso vai depender da legislação local. Quanto à flexibilidade, esse modelo costuma ser mais fácil de configurar e de gerenciar. Ele também tem menos requisitos de conformidade, justamente por ser mais simples. Então, a escolha entre empresa ou indivíduo como acionista depende muito do perfil do investidor e da estratégia a longo prazo. Pode passar, Mariana. Bom, depois da gente falar sobre os acionistas, né, a gente vai entrar em outro aspecto essencial, que é o capital social. Esse é o recurso que a empresa levanta, emitindo ações aos acionistas e representa tanto a propriedade quanto o investimento inicial na empresa, né? Então, de forma simples, ele é a soma dos recursos que os acionistas colocam na empresa em troca de ações. Esses recursos, eles demonstram o compromisso dos sócios com a empresa e vão servir como base para sustentar suas operações e transmitir credibilidade ao mercado. Né? Um ponto muito favorável em Hong Kong é a flexibilidade quanto a esse assunto, né? As contribuições elas podem ser feitas em qualquer moeda, então dólar de Hong Kong, dólar americano, euro, RMB, real, entre outras, né? E as contribuições podem ser não monetárias, por exemplo, os aportes em formas de ativo ou até de serviços, né? Então pode ser feito dessa maneira também. Mas nesses casos, os termos precisam estar bem definidos e a empresa tem que garantir que a avaliação da contrapartida seja justa e adequada. Então, partindo também para as considerações legais, né? Não existe um valor mínimo exigido para as empresas privadas de responsabilidade limitada. Isso é bem diferente de outros países, né? Onde normalmente há um capital social mínimo obrigatório.
Então, as ações em Hong Kong, elas são emitidas sem valor nominal, de acordo com o regimento do Companies Ordinance, né? Ou seja, capital social é definido pelo valor que os acionistas efetivamente pagam ou se comprometem a pagar, né? A única exigência é que a empresa emita pelo menos uma ação por um acionista, né? Em alguns setores mais regulados, como bancos, finanças, seguros, entre outros, pode haver algumas exigências específicas de capital mínimo e aí serão impostas pelos reguladores também específicos, né? No fim, essa decisão sobre o quanto de capital social deve, né, a ser empregado, ela tem que sempre equilibrar as necessidades operacionais da empresa com a mitigação de riscos, né? Então, embora não exista uma exigência mínima, o valor do capital social tem que ser pensado estrategicamente, né? Ele vai transmitir solidez para os clientes e para os parceiros, e além disso, ele ajuda a dimensionar o porte da empresa perante o mercado. Pode passar, por favor. Bom, um dos primeiros passos formais também na abertura da empresa é a escolha do nome, né? Pode parecer simples, mas em Hong Kong existem regras claras que precisam ser seguidas para que o registro seja aceito. Então, o nome da empresa ele é o título oficial sobre o qual ela é registrada no Companies Registry e ele é usado em todos os documentos legais, né? Contratos, processos de conformidade regulatória também. Então, não é apenas uma questão de marketing, né? Mas também um requisito legal. E aí existem três opções principais para o registro. Primeiro é um nome em inglês, sempre terminado com limited. O nome em chinês tradicional também, ou o registro nos dois idiomas, em inglês e chinês, ao mesmo tempo, né? E aí, quais são as considerações legais, né? O nome tem que ser único, não pode estar sendo utilizado por outra empresa já registrada. Se o nome for muito parecido com algum que já existe, o registro ele pode ser rejeitado e a empresa ter que mudar de nome. Nomes ofensivos, enganosos ou que sugiram ligação com o governo sem autorização são proibidas, além das palavras sensíveis também, como banco, bolsa de valores, contador público certificado, elas só podem ser utilizadas com aprovação das autoridades reguladoras, né? Além disso, termos como Câmara de Comércio, Imposto, Associação de Turismo, Fundo, Administrador, entre outros, vão requerer aprovação prévia antes do registro. Então, a escolha do nome da empresa precisa equilibrar a identidade corporativa e a criatividade também com os limites regulatórios de Hong Kong, né? Então, é recomendável sempre fazer uma pesquisa prévia no registro antes de se decidir. Pode passar, Mariana. Está bem lento. Que agora eu acho que foi. Tá dando para me escutar, né? Tá, sim. Ah, tá. Que tá parecendo que tá um pouco lento. Mas outro requisito fundamental para abrir uma empresa em Hong Kong é a nomeação de um secretário da empresa. Essa é uma função chave para garantir que a empresa esteja sempre em conformidade com a legislação local. Então, o secretário da empresa é o responsável por assegurar que a empresa cumpra com a Companies Ordinance, né? Além disso, ele mantém os registros estatutários e apoia na governança corporativa. Então, portanto, um elo essencial entre a empresa, os acionistas, os diretores e os órgãos reguladores, né? O secretário ele pode ser uma pessoa física ou uma entidade corporativa. Se ele for um indivíduo, ele tem que residir nominalmente em Hong Kong, ele não pode ser o único diretor da empresa e ele precisa ter conhecimento e habilidades adequadas para desempenhar essa função. Se ele for uma entidade corporativa, ele deve ter sede registrada em Hong Kong, né? E se for um provedor de serviços de confiança, ele precisa possuir a licença para oferecer esses serviços de secretaria. Então, sobre as principais responsabilidades legais, né? Tá a conformidade estatutária,
Então, ele precisa manter registros oficiais da empresa, dos diretores, dos acionistas, apresentar declarações anuais e também notificar alterações no Company Registry. Quanto à governança corporativa, precisa apoiar o conselho em questões de governança e de conformidade, organizar reuniões de conselhos e de assembleias de acionistas também. E aí, além disso, tem que fazer a manutenção dos registros e de comunicação, então redigir atas e manter os registros dessas reuniões e servir de ponto de contato com acionistas, né, entre acionistas, diretores e autoridades reguladoras também. Então, o secretário da empresa, ele não é só uma formalidade, ele vai garantir que a empresa esteja em dia com suas obrigações legais e que as boas práticas de governança sejam seguidas, né? Para investidores estrangeiros, muitas vezes a melhor solução é contratar um provedor de serviços autorizados em Hong Kong para exercer esse papel. Pode passar, Mariana. Além do secretário, né, outro ponto crucial para a abertura de uma empresa de Hong Kong é a obrigação de manter um registro de controlador significativo, que a gente chama de SCR. Né? Essa é uma exigência legal criada para aumentar a transparência e combater crimes como lavagem de dinheiro e financiamento ilícito. Né? Então, o SCR ele é um registro estatutário que a empresa precisa manter com informações sobre indivíduos ou entidades que exerçam o controle significativo sobre ela. Né? Então, isso normalmente significa que quem possui mais de 25% das ações ou dos direitos de voto da empresa, ou quem exerce influência considerável sobre as decisões da empresa. Né? Então, a empresa ela tem que nomear um representante designado que vai funcionar como ponto de contato com as autoridades em relação ao registro de controle significativo. Né? Esse representante ele pode ser um diretor, um funcionário, um acionista ou também um provedor de serviços de confiança com licença e sede em Hong Kong. Né? Todas as empresas de Hong Kong, exceto as que estão listadas em bolsa, elas precisam manter esse registro. E ele deve incluir o nome, o endereço, os dados de identificação dos controladores, a natureza do controle que eles exercem sobre a empresa. Né? O registro ele tem que ser mantido na sede da empresa ou então em outro lugar determinado. Né? É importante destacar também que ele não é público, mas ele pode ser inspecionado por agentes da lei quando necessário. Né? A empresa ela também vai ter a obrigação de notificar possíveis controladores significativos para confirmar o status deles e atualizar esse registro imediatamente sempre que houver mudanças. Né? Então, ele é um mecanismo de transparência que garante que o governo de Hong Kong tenha clareza sobre quem realmente controla a empresa. Né? Para os investidores estrangeiros, é essencial ter esse registro sempre atualizado para evitar penalidades. Né? Pode passar, por favor? Outro ponto essencial na abertura de uma empresa em Hong Kong é a nomeação dos diretores. Né? Então, eles são os responsáveis por supervisionar e gerenciar as operações da empresa, garantindo que tudo seja conduzido dentro das regras legais e de boa governança. Então, o diretor ele pode ser tanto uma pessoa física quanto uma entidade corporativa, né? Então, uma outra empresa pode assumir esse papel, desde que seja cumprida a exigência de ter pelo menos uma pessoa física nomeada. Né? Toda empresa em Hong Kong precisa ter no mínimo um diretor, pessoa física, né? E pode ser de qualquer nacionalidade. Um ponto interessante é que não existe requisito de residência em Hong Kong. Então, isso significa que a empresa pode nomear diretores estrangeiros sem restrição. Né? Mas as considerações legais são que os diretores eles têm uma série de obrigações previstas no Companies Ordinance. Entre elas, né, o dever de cuidado, agir sempre com diligência e responsabilidade, obrigação de declarar conflitos de interesse e se abster de decisões quando houver envolvimento direto, a responsabilidade de manter registros financeiros adequados e preparar relatórios anuais, a realização de assembleias gerais quando exigidos pela lei ou pelo estatuto da empresa. E, muito importante, o dever de evitar práticas ilícitas ou fraudulentas, especialmente em situações de insolvência.
né? Ou seja, o diretor em Hong Kong não é só uma posição formal também, ele se trata de uma função que exige responsabilidade e conformidade, já que os diretores eles podem ser responsabilizados legalmente caso a empresa descumpra as suas obrigações. Pode passar. Depois de falarmos sobre os diretores, o próximo passo no planejamento da empresa é definir a sua sede social. A sede social, ela é o endereço oficial da empresa perante o registro de empresas, né, o Companies Ordinance também em Hong Kong, e é fundamental para a conformidade legal. Então, a sede social, também chamada de escritório registrado, né, é o endereço que fica oficialmente registrado junto ao Companies Registry. Esse endereço ele é utilizado pelo governo para enviar notificações estatutárias, documentos legais e toda a correspondência oficial da empresa, né? Então, a empresa pode alugar um escritório físico em Hong Kong e utilizá-lo como sede social, ou caso não precise de uma estrutura própria, né, pode também contratar um provedor de serviços que ofereça o endereço de escritório registrado e com isso vai garantir que as notificações governamentais elas sejam recebidas e tratadas com rapidez, né? Mas a sede registrada precisa obrigatoriamente ser um endereço físico em Hong Kong, não pode ser uma caixa postal. Registros importantes, como de controladores significativos, têm que ser mantidos na sede social ou então em algum outro lugar previamente informado ao Companies Registry. Esse endereço ele tem que estar acessível durante o horário comercial para inspeção dos acionistas, das autoridades e de outras partes autorizadas, né? Se houver mudança no endereço, também tem que ser comunicado ao Companies Registry e até 15 dias, por meio do formulário NR1, e isso sob pena de multa. Por fim, né, todos os documentos judiciais, fiscais e notificações governamentais são enviados para esse endereço. Então, a sede social garante que a empresa esteja também sempre em conformidade e acessível para as autoridades, né? Pode passar. Fim, dentro do planejamento inicial, a gente precisa falar também sobre o escritório de negócios, que é o local de operação da empresa no dia a dia, né? Ele é diferente da sede social e é um endereço onde a empresa realmente conduz as suas operações e atividades comerciais. Então, ele diferente da sede social, não é uma exigência legal sobre o Companies Ordinance, mas é o que dá a base operacional para a empresa. Uma alternativa seria alugar um escritório dedicado ou então utilizar espaços de coworking ou business centers, né, que além de permitir as atividades operacionais, também vão oferecer contratos de locação válidos, né? O endereço do escritório de negócios ele vai aparecer no certificado de registro comercial que é emitido pela Receita Federal de Hong Kong, né, que é o IRD. Alguns pontos de atenção são, nesse caso, se a empresa usar apenas o endereço registrado de provedor de serviços, né, sem ter um escritório real, as autoridades elas podem questionar se essa empresa realmente está conduzindo negócios em Hong Kong, né? Para as empresas que buscam residência fiscal em Hong Kong, a falta de um escritório comercial genuíno pode dificultar a comprovação de que a gestão e o controle acontecem localmente, né? E ainda os bancos podem considerar a ausência de um escritório real como um fator de risco, né? Isso vai aplicar um maior rigor no processo de abertura da conta bancária. Então, mesmo que não seja uma exigência legal, né, ter um escritório de negócios em Hong Kong pode ser estratégico para reforçar a credibilidade da empresa, garantir uma maior facilidade no relacionamento com os bancos e autoridades e sustentar pedidos de residência fiscal também. Pode passar, Mariana. Bom, depois de todo o planejamento inicial, o próximo passo é começar de fato o processo de abertura da empresa, né? Esse processo ele tem algumas etapas bem definidas e a primeira delas é o KYC, o Know Your Client, ou então conheça o seu cliente, né? E o que é o KYC? O KYC é basicamente uma análise feita pelo provedor de serviços em Hong Kong, como nós, da CW, para verificar quem são os clientes e de onde vêm os seus recursos, né? Então, isso vai se tratar de uma exigência legal
prevista na Anti-Money Laundering e Counter-Terrorist Financing Ordinance, né? Então, contra a lavagem de dinheiro e financiamento terrorista, né? E nós, como empresa de contabilidade, né, no nosso caso, como prestadores de serviço, nós somos obrigados, por lei, a realizar esse QIC, e essa obrigação não recai apenas, né, como a gente faz isso, os bancos precisam fazer isso, então é algo bem sério, né, e o objetivo é garantir a devida diligência, ou seja, coletar informações suficientes para conhecer o cliente e manter os registros adequados. Né? E essa etapa ela é indispensável, porque sem passar pelo KYC a gente não consegue ir adiante com o processo de abertura da empresa. Né? Então, apesar de ser burocrático, é o que justamente dá segurança para as próximas fases, né? Que são os envios de documento, registro oficial, abertura de conta bancária também. Né? Então, é o primeiro filtro do processo de abertura da empresa em Hong Kong. Pode passar, Mariana. Depois aí de passar pelo QIC, o próximo passo é o planejamento, né? Essa etapa é fundamental para garantir que a empresa não seja apenas aberta, né? Mas que também ela opere em conformidade com as regras locais desde o início. Então, é importante verificar se o negócio precisa de licenças específicas para funcionar. Por exemplo, empresas de serviços financeiros, restaurantes ou varejo exigem autorizações adicionais, né? E essa checagem prévia, ela ajuda a evitar atrasos e complicação na operação, né? Então, desde o começo, é essencial entender quais serão as obrigações anuais, como a declaração do imposto de renda, os relatórios financeiros e auditorias que vão seguir as normas do Companies Ordinance em Hong Kong, né? Outro ponto estratégico é planejar os possíveis cenários de liquidação ou cancelamento da empresa, né? Isso garante que os registros e a conformidade sejam mantidos corretamente ao longo de todo o ciclo de vida da empresa, né? Também em relação à proteção de propriedade intelectual, se um negócio envolve marcas, produtos ou serviços exclusivos, a gente recomenda registrar essas marcas comerciais, as patentes ou os direitos autorais em Hong Kong, né? Por fim, contar com profissionais jurídicos ou contábeis nesse momento é fundamental, porque eles vão ajudar a assegurar que todas essas obrigações regulatórias e de conformidade estejam cumpridas de forma eficiente. E o planejamento é a base para que a empresa tenha uma operação sólida e esteja preparada para crescer de forma segura e sustentável em Hong Kong. Pode passar. E aí, depois de planejar todos os aspectos legais e estratégicos, é a hora de preparar a documentação necessária para o registro da empresa, né? Então, Hong Kong permite que a incorporação seja feita de forma 100% online, usando o portal do Companies Registry, e para isso são exigidos 3 documentos principais: formulário de incorporação, uma cópia dos estatutos da empresa e a notificação do registro comercial. Esse processo eletrônico ele é aplicável quando os acionistas são pessoas físicas, né? Outra opção é fazer a entrega presencial dos documentos, e nesse caso os documentos seriam o mesmo, né? Mas seria feito realmente em pessoa. Esse passo é essencial porque ele garante que a empresa seja registrada oficialmente no Companies Registry e receba sua certidão de incorporação. Pode passar, Mariana. E aí, depois de preparar toda a documentação, chega o momento de enviar os formulários ao Companies Registry. Aqui o fator principal é o tempo de processamento, que vai variar com a forma de submissão, né? Então, na submissão eletrônica, o processo é mais rápido, né? Os certificados eletrônicos de incorporação e registro comercial costumam ser emitidos em até 1 hora, e isso vai tornar o processo muito eficiente na maioria dos casos, né? Já no envio físico, quando a documentação é entregue impressa, né, o tempo é maior. Normalmente os certificados ficam prontos em até 4 dias úteis, ou seja, a diferença está basicamente no prazo de emissão do certificado, né? Em termos de agilidade, a opção eletrônica é mais vantajosa, mas ainda assim existem situações em que o envio físico é necessário, né? Especialmente quando se trata de acionistas, pessoas jurídicas, casos específicos
específicos exigidos pelo Companies Registry. Pode passar, Mariana. E aí, depois de enviar os documentos e o registro ser processado, o próximo passo é coletar os certificados oficiais que comprovam a incorporação da empresa. Então, se o envio foi feito de forma eletrônica, os certificados também serão emitidos de forma eletrônica, né? O usuário que submeteu os documentos recebe uma notificação por e-mail assim que eles ficarem disponíveis para download, né? Já quando a submissão é feita em papel, os certificados são emitidos em formato expresso. Nesse caso, o apresentador do pedido ele recebe uma notificação por e-mail, ou até mesmo fax, informando que os documentos estão prontos para retirada no Companies Registry. Esses documentos eles são fundamentais, né? São o Certificate of Incorporation e o Business Registration Certificate, que são a prova oficial que a empresa existe legalmente em Hong Kong. São indispensáveis para os próximos passos, principalmente para a abertura da conta bancária e para iniciar as operações da empresa. Pode passar. Por favor. E aí, depois que a empresa é formalmente registrada, o próximo grande passo é abrir a conta bancária corporativa. Esse processo ele costuma ser mais demorado e criterioso em Hong Kong, e aqui a gente tem os 5 passos principais para se passar por ele. Pode passar, Mariana, slide. O primeiro passo é agendar a consulta com o banco. Né? Isso pode ser feito por telefone, por e-mail ou até presencialmente. E é obrigatório porque cada banco quer avaliar o cliente antes de iniciar o processo formal. O segundo passo é a revisão preliminar. Nessa etapa, o banco vai realizar uma análise inicial para avaliar a legitimidade da empresa e a viabilidade do plano de negócios. Né? Aqui eles já checam se o perfil da empresa está dentro da política de risco do banco. Né? Se a revisão preliminar for aprovada, os diretores da empresa, então, precisam comparecer a uma entrevista presencial com o banco. Né? Durante essa reunião, podem ser solicitados formulários adicionais, documentos de suporte, assinatura de termos, além do pagamento da taxa de abertura, né, e do depósito inicial. Depois dessa entrevista, então, o caso é enviado para análise interna do banco e isso pode durar de 1 a 2 meses. Então, durante esse período, o banco pode solicitar informações ou documentos complementares para confirmar a legitimidade das atividades da empresa antes de liberar a conta. Por fim, se tudo for aprovado, o banco notifica o cliente e a conta bancária é oficialmente aberta, né? Esse é um marco importante porque a empresa passa a estar pronta para operar plenamente em Hong Kong, recebendo e enviando pagamentos de forma regular. Então, embora a abertura de empresa seja mais rápida e eficiente, né, a parte bancária ela exige mais tempo e mais preparo, justamente pelo alto nível de compliance exigido pelos bancos locais. Pode passar, Mariana. E aí, é importante entender que, embora Hong Kong seja um ambiente muito aberto para os negócios, como a gente já falou um pouco, existem critérios rígidos de compliance, né? E aqui a gente vai mostrar os principais objetivos pelos quais uma candidatura pode ser rejeitada. Então, produtos ou serviços de alto risco, né? Negócios ligados a commodities, jogos de azar ou remessas internacionais são considerados de risco mais elevado. Isso não significa que seja impossível operar, mas exige um nível muito maior de comprovação e monitoramento, né? Locais geográficos de alto risco também, se os acionistas ou beneficiários finais, clientes ou até fornecedores estão ligados a países de alto risco, o banco pode rejeitar a abertura da conta, né? Estruturas empresariais complexas também, as tomadas de empresas sem um justificativo comercial clara levantam suspeitas e podem ser barradas. A falta de histórico empresarial, então os diretores ou acionistas sem experiência comprovada em negócios relevantes, né, podem ter dificuldade de aprovação, falhas na verificação de antecedentes, aqui entram listas de sanções, pessoas politicamente expostas ou que têm antecedentes criminais, são fatores que vão inviabilizar essa aprovação,
Se os acionistas ou beneficiários também não conseguem comprovar claramente a origem dos seus recursos, né, uma fonte de renda questionável, a candidatura não avança. Falta de integração local também é um ponto, né? Se o plano de negócio não mostra nenhuma conexão real com Hong Kong, seja fornecedor, cliente ou funcionário, né, o banco pode entender que não faz sentido abrir uma conta localmente, né? Documentação inadequada também, qualquer falha ou insuficiência nos documentos apresentados também é motivo de recusa. E, por fim, modelos de negócios que não são facilmente compreendidos ou que precisam de mais transparência também não são aceitos, né? Então, não basta só registrar a empresa. É preciso ter um plano de negócios claro, comprovar a legitimidade das operações e estar preparado para atender os altos padrões de compliance de Hong Kong. Pode passar, Mariana. Então, vamos falar um pouco sobre os requisitos práticos para abrir uma conta bancária corporativa em Hong Kong, né? Os bancos, eles exigem um conjunto de documentos que pode ser dividido em 4 grandes blocos, né? Então, são os documentos corporativos, que são registros básicos da empresa, como a resolução do conselho, aprovando a abertura da conta, as cópias autenticadas dos certificados de registro comercial e de incorporação, estatuto social da empresa, além de uma declaração com os dados dos diretores e dos acionistas principais. Também a gente passa pela prova de identidade, né, que entram os documentos pessoais, as cópias do documento de identidade ou passaporte, comprovante de residência, histórico de nomes ou pseudônimos anteriores de diretores, e também uma lista com assinaturas autorizadas, né? A gente tem também a prova de negócios, que é uma parte crucial, porque o banco quer entender a operação da empresa, né? Então, é necessário apresentar um plano de negócios detalhado, né? Ou projeções financeiras também, contratos de compra e venda, faturas, informações sobre fornecedores e clientes, uma carta de referência bancária do país de origem, né? Currículos dos diretores, e também o endereço comercial da empresa, né? Que não pode ser apenas um endereço de secretaria ou virtual, né? Aí a gente também vai passar pelos acionistas e beneficiários, porque os bancos querem e pedem transparência quanto à estrutura societária. Então, para os acionistas, é preciso apresentar um organograma autenticado com as participações acionárias e os beneficiários finais. E no caso de trust, tem que se entregar a escritura ou declaração de trust autenticada, detalhando fiduciários, doadores e beneficiários também. Então, como vocês podem ver, isso se trata de um processo bastante detalhado e rigoroso, mas que garante a legitimidade e a transparência da operação. Mas é importante destacar que existem outras soluções que podem andar juntas ao estabelecimento do que a gente chama de conta tradicional, né? E para nos falar um pouco mais sobre isso, eu convido aqui a Joyce, nossa parceira da Ebury Brasil. E a Ebury, ela tem como foco serviços de câmbio e conta internacional, né? Então, a Joyce vai compartilhar um pouco mais sobre o banco, as soluções que eles oferecem e como eles podem operar suas contas de forma eficiente, né, e segura. Fique à vontade, Joyce. Gente, boa tarde. Boa tarde, não, bom dia. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a Mariana e a Maria Laura pelo convite de estar aqui com vocês. E o intuito da gente fazer essa ação em conjunto é porque realmente é um trabalho muito colaborativo. Quando você tem o apoio para poder ter toda a sua estruturação, e aí a sua empresa está ali apta para operar, depois de passar por cada uma dessas etapas. Então, o que é que se entende ali, né, do teu negócio? É a questão da operação em diferentes moedas. Isso passa a ter uma grande relevância a partir do momento em que você tem aquele diagnóstico, né, de qual é o percentual do meu negócio que vai estar atrelado a uma outra moeda. Então, quando a gente fala desse universo, pode parecer que é muito complexo, mas se você imaginar que vai ter um time que vai estar ali para te apoiar a navegar por este cenário, isso se torna mais leve. Porque, como a Maria Laura bem colocou, tem que ter um processo bastante diligente, sim, é verdade. Mas é para que no final do dia
você tenha essa facilitação dos teus negócios. Então, por isso que aqui na apresentação, para vocês terem como um pano de fundo, trazer esse cenário para você da empresa. Ela está presente em mais de 20 países, e inclusive um deles ali, Hong Kong, em que a gente tem um time dedicado para poder apoiar cada um dos empresários. Aqui no Brasil, a gente conta com uma estrutura que está alocada aqui na cidade de São Paulo, mas para vocês saberem que mundialmente, às vezes vocês vão começar com uma operação, por exemplo, daqui do Brasil, para se estruturar lá em Hong Kong. Então, o que é que vai acontecer? Você já vai ter uma demanda atrelada a essa operação inicial. E na sequência que é, vocês estando lá, muito bem estabelecidos, começando as suas tratativas com diferentes fornecedores, com diferentes clientes, vocês vão poder fazer uma melhor gestão do seu fluxo de caixa em diferentes moedas, se puder contar com o apoio da Ebury. A Maria Laura, ela trouxe para vocês um olhar que era falando sobre o quê? Sobre a estrutura da tua empresa que vai precisar estar atrelado ali com o banco. Sim, isso é importante para o seu primeiro momento ali de estabelecimento. Então, passando para um desdobramento, que vocês podem contar com a estrutura da Ebury. Se puder passar para o próximo slide, por gentileza, que eu estou contando com o apoio delas. Nesse daqui é para vocês terem com um pano de fundo, né? Por que que a Ebury nasce, né? Qual é a razão de existir? Por que que tem conexão com isso tudo que a gente tem aqui para trazer para vocês? É porque ela foi fundada por 2 espanhóis que perceberam que o pequeno e médio empresário não tinha esse atendimento consultivo. Então, hoje em dia, no mundo, né, já somos mais de 38 escritórios. A gente, como instituição, já tem mais de 1.700 funcionários. Quem está como sócio majoritário da empresa é o Grupo Santander, que tem 61% das ações. A gente trabalha de modo apartado, mas, na verdade, é para vocês terem como um pano de fundo ali estrutural, porque a Ebury vai sempre levar para o cliente esse olhar bem meticuloso, né, que ele vai ter ali para operação de câmbio. Com isso, no próximo slide, vocês vão ver quando a gente fala de presença, para vocês terem uma ideia da expertise mesmo global aqui da companhia, para poder ajudar a navegar em diferentes cenários. Então, aqui, o que é importante para poder a gente trabalhar aqui em conjunto? Vocês podem ter tratativas, que é o que a gente vai chamar ali de um câmbio spot, né? Que é o câmbio pronto, em que ele já vai estar ali mais na operação corriqueira do dia a dia. Por outro lado, vocês também podem observar que existem outros instrumentos que vocês já podem, eu digo assim, considerar no planejamento de vocês, justamente para que vocês tenham essa maior segurança e previsibilidade. Então, o que é que vai ocorrer? É quando a gente já vai trabalhar na parte de câmbio futuro. Por que isso? Se você já vai ter ali uma obrigação, né, com o teu fornecedor, de fazer determinados pagamentos. Então, que estratégia que eu vou adotar para aquela precificação? Então, qual é o impacto que pode ter ali de 1% de variação da moeda? Porque cada centavo ele vai contar na sua gestão ali de câmbio. E quando a gente fala, né, da presença em Hong Kong agora, né, que é o nosso ponto assim de foco, então a gente pode falar de uma conta na própria moeda local, em dólar, em euro. Então tenham isso assim em mente, que vocês podem expandir ainda mais as suas tratativas, as suas negociações. E o outro ponto que eu gosto muito também de trabalhar com cada um dos clientes é a conta internacional, porque essa conta internacional vai permitir que a tua empresa tenha um domicílio bancário em um diferente país com uma diferente moeda. Você entende que quando a gente quer trazer esse olhar da conta internacional, ele vai gerar uma melhor, eu digo assim, dinamicidade, uma maior eficiência, porque você terá acesso a uma conta em diferentes moedas, que vai permitir o quê? Que você tenha um recebimento no equivalente a uma conta local. Então, mais um ponto para vocês terem aí como a ser considerado
nesse teu planejamento, nesse teu negócio. Então, levando aqui em consideração de tudo que já foi dito, é para poder ajudar a sempre identificar, né, quais são os impactos que se tem, qual é o risco ali de margem, qual é o benefício que se tem com cada um dos instrumentos. Então, eu queria passar para o próximo slide, por gentileza, que aqui é para vocês terem um resumo do que eu estava aqui dizendo, falando com relação a como que vocês podem fazer essa transição aqui de moedas. E, novamente, eu vou deixar os meus contatos também aqui à disposição, porque esse é um passo que ele vai se tornar muito mais fluido e muito mais impactante mesmo para vocês, uma vez que já estejam estabelecidos. Então, vocês vão poder contar com o apoio da Ebre para poder ter acesso a essa conta internacional. A gente pode também buscar trabalhar com cada um dos clientes com relação a essa parte do câmbio financeiro, uma vez que venha a ter, né, por exemplo, uma relação de empréstimo, uma relação ali também de investimento. Então, saibam que tem eu digo assim, uma pessoa, né, que vai estar ali para poder facilitar o teu acesso, para que vocês não deixem, né, dinheiro na mesa, e sempre é com esse olhar. Então, qual é a intenção, né? O que é que se busca? Quais são os combinados, né, que se precisam ter para que você possa, mais uma vez, transformar aquele seu dado da sua empresa em um posicionamento estratégico. Então, se você tem esse olhar sobre as diferentes moedas que você vai poder ali trabalhar, eu acredito que vai ser muito benéfico. Eu vou encerrar a minha parte por aqui e me coloco mais uma vez à disposição de cada um de vocês que queiram ampliar um pouco mais o diálogo quando a gente vai falar dessa parte de exposição cambial. Eu agradeço mais uma vez também o convite, Mariana e Maria Laura, e fico à disposição. A gente que agradece a sua participação, Joyce. Foi muito esclarecedor e eu acredito que vai ser muito útil e importante para quem está assistindo também. Isso, Joyce. Muito obrigada por participar, por comentar um pouco sobre o trabalho da Ebre. Foi um prazer ter você aqui mais uma vez. Pessoal, nos desculpem pelos problemas técnicos que a gente teve ao longo do webinar, mas eu só gostaria de apresentar aqui os nossos contatos para finalizar a apresentação. Se ficou alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente no nosso e-mail, brasildesk@cwhkcpa.com. Nós também temos o nosso site disponível em inglês, espanhol, português e também mandarim. E a gente tem o nosso canal do YouTube, onde a gente vai fazer o upload desse webinar, que a gente tem diversos outros vídeos com diversos outros temas, como, por exemplo, constituição e abertura de empresas na China continental, não apenas em Hong Kong, sobre manutenção de registros empresariais, sobre tributação, um olhar sobre China, Hong Kong e também aqui no Brasil. E também deixamos aqui um QR Code para o nosso WhatsApp Business, para vocês poderem entrar em contato conosco. Mais uma vez, a gente gostaria de agradecer a presença de todos e até a próxima.